Oxalá abençoe os filhos que estão no templo nessa noite. Eu saúdo os filhos do grande Espírito, o Espírito da natureza. Falar em Espírito e natureza, o homem é tão egoísta que ele criou uma para ele. Fala assim, isso faz parte da natureza humana. Não é assim? Da próxima vez que nós nos encontrarmos, nós vamos fazer uma roda, um círculo. A intenção desse trabalho não é ensinar religião. Tem muita gente ensinando religião pelo mundo. E os homens estão cada vez mais separados. A intenção disso aqui é levar você de volta para casa, para a sua verdadeira morada. As religiões, elas prometem o céu e as pessoas passam a vida medíocre sonhando em alcançar o céu. Mas elas não conseguem sequer entenderem a parte que lhe cabe. Quem são, onde estão, por que estão. Todas as religiões separam os homens. Todas. Eu tenho falado muito sobre isso. Mas não é sobre isso que eu vim falar hoje, não. Quando você começa a fazer uma meditação, pensar sobre a sua vida, você começa a ter uma recordação dos anos que já se passaram. Você lembra da sua maturidade, os mais que estão um pouco adiantados, lembra da juventude, lembra da adolescência. As mulheres geralmente conseguem se recordar até mais ou menos terem consciência dos 3 anos de idade. E o homem um pouco mais, porque o homem demora mais para amadurecer aos 4. E por que não consegue lembrar dos 3 primeiros anos? Porque a inocência não carrega consigo memória. Então aqui eu começo a derrubar algumas coisas sobre reencarnação. Ora, se você viveu aproximadamente 3 anos na inocência, inocência significa não carregar nada de memória. Significa que você está limpo, puro, aberto. Então, isso prova de que você não está pagando nada de vidas passadas. Porque você estava puro, inocente. E depois desse período, vocês não conseguem permanecer nesse estado porque começa a manipulação sua. Você começa a responder por um nome que não escolheu. Você começa a ter que conviver com certas coisas que não lhe dizem sentido. Que se separem bem as coisas. As pessoas precisam entender qual é a verdadeira função da Umbanda. Nossos irmãos kardecistas, a fundamentação deles é cuidar das almas, do encaminhamento das almas, da comunicação com seus mortos. Mas a Umbanda não sabe até hoje qual é a sua missão. Não sabe porque não quer. Enquanto a doutrina espírita cuida do espírito, a nossa missão foi invertida. É cuidar do vivo, cuidar do ser humano. Enquanto o espírita melhora o irmão desencarnado, orienta ele e faz isso com perfeição, a Umbanda é o contrário. A missão de todo mentor espiritual humanista seria despertar o ser humano. Que ele não está muito diferente do outro que está no mundo espiritual, desorientado. O ser humano chega aqui e a maioria da pergunta é: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? E aí começam os porquê. Por que eu sofro?
Por que que isso só acontece comigo? Por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo? E a Umbanda, ao invés de fazer aquilo que veio fazer, se deixou se deturpar. Pegou um pouquinho do catolicismo, um pouco do kardecista, um pouco do candomblé, um pouco do budismo e fez uma salada espiritual que em certos momentos dá indigestão religiosa nas pessoas. Você participa de certos rituais que você não sabe o que é aquilo lá, mas parece uma sessão de pessoas possessas, tomada por espírito trevoso. E se essa é a missão do humano, é melhorar o ser humano, não é melhorar o ser humano. É indicar o caminho para vocês. Trazer de volta a memória divina de vocês. Se você colocar Deus, como Jesus, como Javé, é a sua verdade, é a sua crença. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas quando você faz isso, você diminui a divindade. Deus que você chama, ele pode ser tudo, essa força, essa energia criadora. A fonte criadora, ela é a divindade, por isso, divino. Então não coloque Deus, meu filho, como uma pessoa. Não diminua a parte maior sua, a sua grandeza. E não estou menosprezando o ser humano, não. Pelo contrário, vocês têm que se sentir magníficos. Vocês fazem parte dele, não estão desconectados a ele. Vocês podem se autocurarem. E vão fazer isso com maestria. Cada vez mais. Já está familiar vocês ouvirem as pessoas dizerem assim, a autocura. Quando algum tempo atrás alguém falou em apometria, isso é sandice. Tem uma irmã kardecista que sabe disso, não é, minha filha? Que as pessoas achou que era loucura. Apometria é loucura. Isso é invenção. Tudo bem que seja uma invenção, uma boa invenção, então. Mas não é porque as pessoas acham que o ser humano fica aqui, aí ele fica inteligente aqui. Porque ele fica no banco da escola, pegando coisa velha. É que o ser humano, meu filho, ele vem... Cada um de vocês veio no tempo certo, no período certo e por um propósito. Tudo programado para ajudar a coletividade. Então, o ser que descobre uma técnica nova que auxilia a humanidade, ele não aprendeu aqui, ele despertou aqui, mas ele já sabia do quê? Das vidas passadas. Eu vou falar sobre vida passada já no início, porque é interessante vocês perceberem isso. Como você... E você se interessa por vida passada, você fica imaginando, será que eu... Lógico que é uma coisa até gananciosa, né? Ninguém fala, será que eu fui um mendigo no passado? Não. O ser humano fala, eu acho que eu fui uma princesa, eu acho que eu fui né? Mas sabe por que tem essa memória? Porque realmente, quem emana do divino é justamente isso, é grandioso. Vocês são grandiosos. E as religiões colocou o ser humano como uma coisa ruim, que só faz coisa errada. Mas a prova de que isso não é verdade é que o mundo de vocês está melhor, que as coisas estão melhorando, que as pessoas estão melhores, compreensiva, receptiva. Perceba que as coisas têm mudado. Isso não é dádiva divina, não. É dádiva da coletividade dos divinos que aqui estão. Sabe o que é ruim na Terra? É que uma pessoa escreve um determinado, como se for um ponto de vista. Ele escreve sobre o ponto de vista. Olha, eu acho que o mundo foi criado assim. E muitos outros que discordam daquilo porque têm a memória real da coisa, se cala. Então, muitas vezes,
uma percepção errônea se torna uma escritura. E as pessoas começam a seguir aquilo e se torna uma verdade. Ora, se você consegue ter lembranças da sua vida passada, significa que você não tem condição de saber o futuro, porque o futuro não chegou ainda. Então, essa vida é justamente o que mais interessa. Essa vida é isso aqui, ó. Isso aqui não existe. É o futuro. Mas imagine que aqui é a vida. Você lembra de todas as suas vidas passadas. Você tem lembranças arcásticas disso. Você lembra. Você começar a procurar e existe técnica para que você faça a regressão. Você vai voltar por isso aqui, porque é real. Mas não necessariamente que você tenha tido essa experiência desse planeta. Então, essa vida agora é o ponto do meio, você está no meio. Aqui é o ponto do meio. E eu fiz uma palestra há uns 8 anos atrás, dizendo que o meio é o lugar da decisão. Então, o que vier pela frente, meu filho, não tem ninguém na sua frente. É você e você. Tudo que vier daqui para lá, responsabilidade sua. Consequência da sua vida é sua. Por que as pessoas estão dentro de um templo pedindo ajuda, acendendo vela e fazendo e acontecendo, e rezando, e rezando, e rezando? Por que necessariamente vocês precisam estar dentro de um templo? Quem foi que disse para vocês que vocês têm que estar dentro de um templo? Quem foi que disse? Vocês não acreditam num Deus todo-poderoso, onipresente, onisciente, onipotente? Então, em qualquer lugar que você se curvar em referência a essa força, você está reverenciando essa divindade. Seja embaixo de uma árvore, seja onde for. Por que necessariamente tem que ser colocado dentro de um templo? Porque as religiões sabem que o homem está na era do camelo. Vocês estão na era do camelo. Vive se abaixando, vive reverenciando e se ajoelhando e pegando todo quanto é peso que colocarem sobre vocês, vocês aceitam. E depois tem dificuldade de se manter de pé, se levantar, porque na maioria das vezes é tanta crença, é tanto ensinamento, é tanto medo que é colocado em vocês, tanto empecilho, que esse camelo não consegue nem sair do lugar. E o camelo, não contente com isso, ele acha que ele precisa de alguém para guiar ele no deserto da vida dele. Então ele vive procurando um mentor, ele vive procurando isso e aquilo. E ele quer voltar para casa, ele quer ir para o tão sonhado céu, mas não consegue, porque no meio do caminho tem um padre, no meio do caminho tem um pai de santo, no meio do caminho tem um pastor. No meio do caminho tem uma escritura. No meio do caminho tem uma teoria. No meio do caminho tem uma mentira. Então, os trabalhadores da luz, meus filhos, têm percebido que o ser humano está sonhando com a escuridão. Não há escuridão. É vocês que estão de olhos fechados e não percebem isso. Você está querendo tanto a luz, meu filho. Você está buscando tanto a luz que se esqueceu que você é luz. Então, como é que a luz pode procurar a luz se ela é ela própria? Você é luz. Você é Deus. Cada um de vocês é uma parte do todo. Eu sou Deus, você é Deus, todos são Deus. A floresta é Deus. A água é Deus. O ar é Deus. O universo é Deus, as estrelas a estrela da constelação de vocês, elas estão se movimentando como o planeta está se movimentando. Vocês sabem disso, já foi passada essa informação, é passada. Sabe qual que é o problema do ser humano? A verdade é dita, mas as pessoas estão acostumadas a acreditar na mentira. Então, quando vocês ouvem que as
placas da Terra estão se movendo, estão se movimentando, você dá de ombro, você fala, isso é loucura. Loucura até um cataclismo vir aqui, fazer uma varredura e limpar metade da população da Terra. E você pode ser um deles. Aí você vai falar, mas por que que Deus não mandou um aviso? Por que que Deus não me avisou? Alguns vão pedir por que que Noé não apareceu de novo aí. Para quê? É mais fácil os animais ouvirem o sentido e se alertar do perigo do que o homem. Porque o homem, de tanto que ele tem medo, ele inventou uma figura paterna chamada Deus. Porque é familiar para ele. Um pai que cuida. Mas Deus pode ser uma mãe. É mais lógico que Deus seja uma mãe do que um pai. Você já viu algum homem grávido? Você já viu algum homem gerar algum ser em si? Quem é que consegue gerar um ser? Quem é? Uma mulher. E por que um machismo assoberbado de achar que Deus é um velhinho de barba? E põe ele ainda numa condição ridícula de velhinho. Então, como nós estamos dentro de um templo de Umbanda, eu vou falar sobre divindade de Umbanda. Esse caboclo que você recebe é uma energia. Uma energia vindo da onde? Da ancestralidade sua. Tem pessoas que dizem, mas o Pena Branca usa sapato. Olha, eu não tenho culpa se aqui no país de vocês, os índios de vocês andavam descalços. Eu sou índio americano e no meu tempo que eu vivi, eu usava mocassim. Porque foi o índio que inventou isso. Isso é coisa de espírito velho, que não aceita o novo e atrasa os outros. Não, o caboclo tem que ser pé no chão porque tem que pegar a energia da terra. Que terra? E na terceira palestra eu vou falar sobre a energia da terra. Que para eu falar sobre a energia da terra, nós vamos ter que falar sobre chakra. E quando eu falar dessa força, que é essa energia da terra, que é uma energia, aliás, que tem a ver com a sexualidade, vocês vão jogar fora os sapatos e vão começar a querer pisar no chão. Principalmente os senhores. Está tudo disponível. Então o que a Umbanda faz não é mágica, é lidar com a magia, um médio, e é isso que a Umbanda também fez de errado, e a Umbanda precisa se corrigir. A Umbanda menosprezou e a Umbanda cuidou de maneira errada o médio. Para essa religiosidade chamada Umbanda, o médio é um intermediário, então ele tem que ser bem preparado, é ele o aparelho, ele tem que ser bem sintonizado, ele tem que ter a consciência de que ele é a chave principal entre a energia, entre essa força criadora e o seu semelhante. Mas como que a Umbanda fez? Pegou o camarada, primeiro falou para ele, você não sabe de nada. Você tem que aprender comigo. Aí já começa a coisa errada. As pessoas não têm que aprender com alguém. Quando aprende com alguém, na verdade, não está se expandindo, está só acumulando conhecimento que não é dele. Quantos médiums, meus filhos, poderiam se tornar ízimo, sacerdote, curadores, e não se tornam por causa do animismo que os templos colocam nele? Se ele, através da sua entidade, começar a se manifestar, falar mais com assistência do que os outros, o mimo aparece. Olha, você está proibido de dar consulta. Olha, você não vai consultar com aquela entidade lá não, viu? Estou falando da Umbanda, meu filho. Isso acontece dentro da Umbanda. Isso está na hora de parar. Meu filho, quando uma família traz um filho para que ele seja acolhido dentro de um ritual de Umbanda, a responsabilidade passa a ser imensa. E nós não teríamos que estar, eu não tenho que estar preocupado com o caboclo do médio, com o Exu do médio, com o preto velho do médio, porque a energia é tão limpa quanto eu. Eu tenho que estar preocupado com o médio. Eu tenho que cuidar do médio. Eu tenho que mostrar para ele que ele precisa ter a experiência própria com o divino. Quem é o divino, seu Pena? O divino são todos os trabalhadores da luz que se manifestam com o nome de caboclo, de preto velho, de Exu, de baiano, de marinheiro, porque só existe uma fonte.
Essa fonte é a fonte da luz, a fonte do amor. Então não tem como as pessoas continuarem crendo nessa sandice de escuridão. E eu repito de novo, tudo isso é por um paternalismo arcaico e errado que as religiões colocou. Olha, sem Deus você está perdido. Quantas pessoas no mundo passam por aqui sem nenhuma religião? E por acaso vocês têm notícias se essas pessoas foram para o inferno ou foram para o céu? Não, meu filho, passou, viveu, foi embora. A mesma consequência que pode acontecer para quem é um religioso pode acontecer para quem não tem religião nenhuma. Ele está nesse processo. Qual que é o processo, Pedro? O processo da eternidade, é eterno. É eterno. O médium de Umbanda, quando ele bem preparado, depois de um certo tempo que ele se acostuma com a sua canalização do seu mentor, começa a acontecer os milagres. Ele começa a perceber que a entidade dele começou a fazer com que as pessoas comentem sobre os seus feitos. E o que o médium faz nesse momento? Estufa-se, vira o sapo boi do terreiro. Perdeu a graça. Perdeu a graça. Acabou de fechar o canal. O medo é para todos. Quando o Nazareno estava na cruz, ele teve medo. Ele passou a vida toda dele falando, eu sou o filho. Aliás, ele nunca falou, eu sou o filho de Deus. Ele falava, eu sou o filho do homem. É a crença que depois inventou moda. Ele sempre foi humilde de falar, o filho do homem. Mas tudo bem que ele fosse proclamado filho de Deus, o único filho, o bonitinho do pai, separado dos outros. Na cruz, o medo estampou-se na cara dele. Quando você cria expectativa, você caminha para frustração. E você pode ter certeza que ele se frustrou naquela cruz. Porque até o último momento, isso é narrativo bíblico, não é o Pena Branca que está inventando, não. A narrativa bíblica diz que ele, por um momento, ele disse assim, meu pai, por que me abandonaste? Decepção. Decepção. Mas se nós voltarmos alguns capítulos atrás, nós vamos perceber que ele foi orientado a não ir a Jerusalém. E nós vamos perceber que ele aceitou montar no jumento e entrar ovacionado como o Hosana Rei. Está vendo como a linha da sua existência traz responsabilidade a você? Pare de criar essa figura paterna. Ele é maior do que isso. Muito maior do que isso. E você faz parte disso. Você faz parte disso. Então, toda essa frustração sua existe porque você começa a criar para si uma paternidade que não existe. Um Deus que, na maneira da sua concepção, não existe, que fica controlando você. Por isso o livre-arbítrio. É para que você tenha responsabilidade sobre suas escolhas, você tenha a liberdade de fazer o que você bem entender, mas também arque com ela. De uma vez por todas, está sendo dito, se quiser entender mesmo, se não quiser, outros vão entender. Lembre-se que você consegue retroagir sua vida, retroceder até os 3, 4 anos e daí não consegue se lembrar. Lembra do que eu estou dizendo, porque a inocência não carrega memória. E se a inocência não carrega memória, você chegou aqui inocente. Inocente é limpo. Não fique vivendo essa vida acreditando que você está pagando karma. Não se prenda a isso. Você vai fazer uma coisa errada com a sua vida terrena. Aí isso põe em você que você é vítima.
que existe o espírito trevoso que te persegue, que existe o ser humano que te persegue, que existe isso que acontece. É você que está fazendo isso para você. Porque você está permitindo que essa energia ruim perturbe o equilíbrio de um ser divino. Um ser divino. Provado cientificamente, não. Mas vai, porque a natureza esconde muita coisa, bobeira que o homem faz. Ela dá jeito de apagar, para que os outros não peguem o exemplo e saiam por aí destruindo. Vocês falam em cinco. Nós estamos na quinta. A humanidade está aí na sua quinta etapa de evolução, partindo para a sexta. Vocês já estão partindo para a 11ª. Há muito tempo é sabido isso aí. Essa tecnologia que vocês estão fazendo, esses foguetinhos que vocês estão mandando para aí, isso aí é brinquedinho na mão de quem já passou por aqui. Quando vocês ainda estão tentando chegar na Lua, eles estão vindo de outras galáxias visitar vocês aqui. E tem muitos de vocês que estiveram lá. E aí vive aqui no mundo da Lua. Viu? Por isso que de vez em quando algum é meio fora do centro, ele vive em outro mundo. É verdade, é porque ele fica com a memória lá do passado, da vida dele lá, e chega aqui e fala, como que eu sou limitado aqui? Lá realmente eu podia voar. Então, quando vocês entrarem para dentro de uma consciência, procure descobrir quem você é. Procurem descobrir quem você é. E ao invés de perguntar quem é Deus, não pergunte quem é Deus. Essa pergunta está errada. Pergunte o que é Deus. E a resposta virá. Deus é esse ser amoroso. Deus é tudo que existe de belo. Deus é paz. Deus é proteção. Deus é meu conforto. Deus é meu amparo. Deus é minha razão maior de ser, de existir, de respirar. Olha como que uma simples troca de visão faz com que esse Deus se manifeste. Agora, quando você pergunta quem é Deus, vai limitar ele, vai falar assim, os que nada sabem vão dizer, Deus é tudo. Mas tudo o quê? E os que acham que sabem alguma coisa vão falar, Deus é pai, muito pouco. Muito pouco, então, se Deus é pai, a mulher é o quê? Deus é pai, Deus é mãe. Deus é filho, Deus é avô, Deus é tudo. Então, quando nós estamos falando de Umbanda, e nós vamos falar de um nome que a Umbanda trata de maneira errônea, Exu. As divindades que baixam nos terreiros já com um grau de sintonia maior com o seu médium, já dificilmente eles chamam pelo nome de Exu, eles começam a falar, eu sou um guardião. Até mesmo a entidade feminina, na maioria das vezes, ela não está mais se tratando de pombogira, ela diz, eu sou a rainha, eu sou a fulana de tal. Está tirando esse nome que não pertence à Umbanda. A Umbanda foi falada lá na sua fundamentação, que não foi sua criação em 1918, que a língua seria o português. Então, se a língua seria o português, por que nós estamos usando o nome de entidades com o nome de Urubá, em dialeto africano? A troco do quê? É por isso que está essa confusão. Vou fazer uma pergunta assim para você. Oxalá e Jesus Cristo é a mesma pessoa? Ogum e São Jorge, nós estamos tratando da mesma coisa? São Sebastião e Oxóssi, nós estamos tratando da mesma coisa? 99,99, passando de 102%, não tem resposta para isso. Vai pelo comum, é. Ou então vão dizer, não, não é. Mas não sabe explicar o porquê. Por causa dessa mistureba que fizeram com a religião nossa, com a Umbanda. A Umbanda não veio para cá, meu filho, para ser bengala e muito menos muleta do ser humano.
A Umbanda veio para cá para pegar você de onde você está caído, te dar a mão, te levantar e tirar a venda do seu olho e falar: ei, você é luz. Ei, você é divino. Ei, você não tem que ter medo de nada nem de ninguém. O Todo-Poderoso habita em você. Essa é a missão. Ei, você não tem que estar doente. Você provém de um ser que não tem na sua história, não tem na sua memória doença alguma. As doenças de hoje, quem que causa elas? Um mosquito vem aí e rebenta com vocês. Porque vocês vão lá e destroem o quê? O lar deles. Ação, reação. Acompanhe comigo o raciocínio nos últimos 4 anos. Vamos voltar para trás. O ano passado, nessa pátria de vocês, qual era a doença, a epidemia que estava matando todo mundo? Como era o nome? Olha o nome, Zika. Mas tudo bem, vamos embora. No outro ano anterior. E agora? Mas será que não é de se parar e pensar, falar, mas que coisa interessante, né? Um ano ele vem, ele é uma doença, no outro ano é outra, mas o mosquito é o mesmo. Só não da febre amarela que muda, mas o outro é. Não é uma coisa de se parar e pensar? Então ele se programa. Olha, você já parou? Eles devem estar nesse momento fazendo uma reunião entre eles, decidindo qual vai ser a próxima praga que eles vão colocar em vocês o ano que vem. Não é isso? Isso, nada disso deveria existir se vocês não fossem fracos como são. Nada disso aconteceria com vocês se vocês realmente tivessem consciência do quão maravilhoso é esse corpo humano. É uma roupa poderosa, um invólucro poderoso para essa alma eterna que você tem aí. Você deveria cuidar dele. Como que você acha que ele reage quando você olha para você e você não se aceita? E aí nesse momento você esquece da Escritura Sagrada. Você não foi feito em imagem e semelhança de Deus. Fala, nossa, como eu estou feio. Nossa, como meu corpo está ridículo. Nossa, como que não sei o quê. Nossa, como que não sei o quê. Meu filho, como é que você vai encontrar o divino em você se você rejeita aquilo que é divino? O belo, meu filho, é só uma questão de lógica e uma questão de tendência da sociedade para vender produto, é só isso. Tem pessoas que têm o corpo até mais ou menos, mas ele resolve que ele não quer ser um ser humano, ele quer ser uma árvore de Natal. Então vamos lá, enfeita e sai por aí. Mas é o gosto dele, é o livre-arbítrio dele. Só porque ele está diferente do outro, porque ele não quer seguir a tendência. E assim são as religiões, sempre foram assim. A minha, o meu Deus, e as que não fazem parte daquilo é do diabo, de uma coisa, de um ser que nem existe. Na hora que vocês pararem de pensar que existe um anjo caído, vocês vão se livrar e se libertar de todas essas coisas que fazem mal a vocês. Vocês não percebem que é vocês que estão criando isso. Num texto sagrado da Bíblia lá, esse Deus que vocês são habituados a ouvir falar do Senhor dos Exércitos, ele diz: eu, Senhor, teu Deus, crio a luz e faço as trevas. Eu, Senhor, teu Deus, crio todas essas coisas. Olha a colocação do verbo. O Senhor, teu Deus. Teu de quem? Teu. O Deus que há em você, é você que cria tudo isso aí, você não dá conta, não se percebe disso. É por isso que um ser humano consegue, através de magia, atingir um semelhante. Porque aquela energia negativa vai lá e amedronta, tira a convicção da pessoa,
tira da pessoa aquilo que tem de mais sagrado nele. O divino, a capacidade de se reinventar, a capacidade de iniciar novamente, a capacidade de passar por cima daquilo sem precisar criar uma guerra particular. Quando você parar de lutar, a sua vida vai começar a mudar. Enquanto você viver em conflito, sua vida não vai andar. Vai para o outro lado. Vai para o outro lado. Sai desse conflito. Se a pessoa está te incomodando, meu filho, sai de perto dela. O que está te incomodando, meu filho? É a tristeza? É você que está se condicionando. Abandone ela, põe um sorriso. O sorriso é a conexão direta com o ser divino. Pode acreditar no que eu estou te falando. O sorriso é a chave que abre a porta para o divino. Preste atenção nas pessoas que, apesar da vida não se apresentar de uma maneira coroada de bons resultados e êxito, ela permanece sorrindo o tempo todo. Vai observar a vida dessa pessoa para você perceber uma coisa. Quando tudo parece que está dando errado para os outros, para ele, da maneira fácil, simples, está dando certo. Porque nele tem contentamento. Nele tem a satisfação, e a satisfação é o prelúdio da felicidade. Eu já falei sobre isso. Felicidade é algo mais, é uma coisa mais refinada. Mas ninguém consegue ser feliz se ele não estiver satisfeito, por completo. E essa felicidade só pode ser alcançada por você, é individual. Ninguém pode fazer o outro feliz. O máximo que você pode é compartilhar a sua felicidade. Quando você compartilha, a pessoa se sente bem do seu lado. Você está compartilhando uma coisa, uma energia boa sua. Só isso. Veja uma pessoa que vive em contenda, vive raivosa. Quando você começa a ver ela se manifestar, você faz o quê? Você procura fazer o quê? Por aqui. Por que acontece isso, meu filho? Porque o seu DNA divino não foi programado para viver em guerra. O seu DNA divino foi programado para você viver em paz. E é você que está criando aquilo. Então, fazendo uma menção para o pós-morte, realmente, meu filho, eu acho que alguns podem até se tornar, depois do desencarne, ver a sua vida futura, a sua vida eterna como um inferno. Por quê? Porque quando ele olhar para trás, ele vai perceber que ele se prendeu a coisas tão pequenas, que ele teve tanta oportunidade de ajudar, de cooperar, de fazer com que o seu ambiente, sua família se tornasse uma coisa melhor, e não o fez. A Umbanda, ela tem que começar a mostrar para as pessoas, e isso também é uma coisa que é errada no Espiritismo, de selecionar os eleitos. Olha, você é médio, você não tem o dom de mediunidade. Isso é uma mentira. Todos têm seus dons. Todos têm capacidade de canalizar qualquer energia que quiser. Basta ver o estado de espírito dele durante a vida dele. De manhã ele está com um estado de espírito altivo, alegre. Pode ser que no meio da manhã ele já esteja decepcionado. Pode ser que no final da tarde aquela mesma manifestação que é a alma dele, totalmente derrotada. Ou ele pode começar o dia muito bem feliz, ou começar infeliz o seu dia e chegar no final do dia com contentamento, com satisfação, falar, eu venci, eu consegui, hoje deu certo. O que é isso? Capacidade de canalizar energia. Vocês são energia, vocês são matéria, mas são energia, mais energia do que matéria. O sol brilha o tempo todo, as pessoas têm uma sangue... E tem religião que prega isso. Olha, o sol não nasceu para todos. Desde quando que o sol nasceu, meu filho? O sol tem culpa se o seu planeta, nesse momento, está passando... Está numa posição que ele não está... Ele continua mandando a sua luminosidade, sua luz para cá. A culpa é dele. Então... Se baseie no sol, meu filho. Se essa luz, ela está aí, disponível. Mas, infelizmente, pela posição do planeta, ela não está acessível na sua totalidade, mas há luz aí. Então, imagine sua vida também como se fora um movimento
da Terra também, o equilíbrio da Terra. Você está sobre equilíbrio. Então vai ter certos momentos da sua vida que você vai estar consciente de tudo que está acontecendo e você vai ser dono absoluto dos comandos que você dá a você mesmo. Mas vai ter alguns momentos que, assim como é uma noite, você vai precisar refrear seus movimentos, suas atitudes, suas ações, porque você não está com clareza, não está tendo clareza para ver tudo. Mas tem muita coisa boa que é feita no escuro. Quantas coisas pode se fazer no escuro? Não pode fazer no escuro? Inúmeras coisas. À noite você não consegue, meu filho, ter a grandeza de olhar para o céu e ver essa maravilha que está aí sobre você. Está aí. Então é questão de percepção. Eu estou fazendo essa primeira conversa com vocês, nós estamos atirando para todo lado para que vocês entendam que a Umbanda não é uma coisa escondida, que a Umbanda não é uma coisa feita cheio de segredos, que a Umbanda é uma coisa feita cheia de rituais. Não era essa a ideia. A Umbanda veio para ser religião do permissível. Se você quer, você pode. Quantos médios, meu filho, têm intuição positiva dos seus mentores de fazer uma oferenda com isso, com aquilo? Ele não faz porque lá atrás tem uma velha alma de um pai de santo que não evoluiu nada, que diz, isso não pode, isso não pode, isso não pode. A Umbanda diz sim, pode. Porque toda oferenda, toda oferta só pode partir de um princípio. O ato de dar, o ato de entrega, o ato de compartilhar. Então tudo é válido. E tem o mesmo valor de uma simples pedra, de uma simples folha, de um simples incenso, de uma simples vela. Ela vai ser convertida para você e compartilhada com você da mesma maneira de alguém que foi lá ou que se apareceu porque tem condição e deu um banquete. O valor é o mesmo, mas as pessoas aumentam isso. Olha o contraditório. Se você pegar qualquer livro de qualquer escritor que fale sobre catolicismo, espiritismo, budismo, sobre qualquer religião, se ele tiver, o mesmo escritor estiver falando sobre o assunto e fizer 3 livros, no primeiro, do meio para frente, você já vai ver ele se contradizer. Uma afirmação que ele faz num primeiro momento, logo em seguida ele vai se contradizer. Sem perceber, ele está se contradizendo, porque o contraditório é válido. A indagação é necessária, o oposto é necessário. Então, quando você pega uma doutrina espírita, você pode ter certeza que o autor lá no meio ele vai se contradizer com alguma coisa. Olha, o paraíso era assim, mas o espírito tal falou para mim que a coisa não... Ele vai se contradizer, porque não existe verdade absoluta. Tudo que você achar que você sabe, o minuto seguinte pode vir e derrubar por terra e te mostrar que há coisas novas que você não sabe. E isso que é o bonito e o interessante de ser vivo, é a possibilidade de reiniciar de novo, a possibilidade de se reinventar. É por isso que eu venho batendo nessa tecla em todas as palestras. Esquece a palavra pecados, que vem lá do pecos, lá do engano. Essa é a verdade, é o engano. As pessoas devem se enganar, é bom que elas se extraviem. É bom que de vez em quando você se extravie, meu filho, senão você se torna uma coisa tão rígida ali que você não percebe que é possível ser diferente. Então, quando você se extravia, só pode se encontrar quem está perdido. E é tão bom, não é tão bom durante sua caminhada terrena, quando de repente você se acha perdido em alguma atitude que você tomou, em alguma decisão que você tomou e de repente você se encontra. Não traz a satisfação, o contentamento? Porque extraviar-se faz parte da existência, é tão bom isso. Você acha que se não fosse assim, a existência, essa força criadora, estaria mandando para a Terra
milhares de manifestações de mediunidade, de tudo quanto é tipo, de tudo quanto, todas as religiões de alguma maneira está se manifestando alguma coisa lá, está acontecendo coisas novas. O livro do Apocalipse, que é dado a João como autor, ele diz lá, claramente, eu vi novos céus e nova terra. Eu vi novos céus e nova terra. O calendário maia marcou o ano de 2012 como o fim do mundo, não é? Some o ano que vocês estão agora. Me fala que número que vai dar. Some aí. Não, 2018, some aí. E o ano que vem vai dar quanto? Vocês estão achando, meus filhos, que vocês têm capacidade disso. O primeiro que falou sobre isso, na verdade, foi o kardecismo. Os mentores kardecistas vêm falando há muito tempo sobre isso. Não vem, minha filha, falando sobre esse, o 12, não vem falando sobre isso há muito tempo? A nova energia, a nova era, os novos humanos, os novos seres humanos. Quem foi que começou a falar isso com mais intensidade? Os kardecistas. Há muito tempo eles vêm falando isso. Olha, a humanidade vai mudar, vai passar por uma transição. E aí outras religiões começaram a seguir muito. As velhas não querem mudar, continue na mesmice, mas vai mudar. E você já parou para pensar a decepção desses que ficaram se negando a perceber que o planeta está amoroso, que o planeta está mudando, que as pessoas estão compreensivas? Existem uns cabeças de bagre aí mesmo, existe, mas vai fazer o quê? Tem umas velhas almas ainda aí, lutando ainda, pensando em fazer maldade para o seu semelhante, pensando em atrasar a vida do seu semelhante. Então, deixa essas pessoas que estão contra você nesse engano, você sai desse engano. Coloque fé em você e diga, isso não me pertence mais, não vai me atingir mais, porque eu não estou mais nessa energia, eu estou na energia da compaixão. E sinta a compaixão da pessoa, porque ela está enganada. Ela está com os olhos vendados e não se apercebeu de que ela está achando que está fazendo alguma coisa escondida, que está prejudicando alguém da sua família, mas está tão claro quanto a luz do dia. Ela vai ser descoberta. E os trabalhadores da luz serão implacáveis com aqueles seres que ainda insistirem em manterem essa energia nefasta com seu semelhante. Você sabia que na Índia, 90% das pessoas da Índia são vegetarianos? Por que eles são vegetarianos? Por causa de uma crença de não sacrificar o animal, de não comer a carne animal. Mas você sabia que, apesar de ter uma quantia tão grande de indianos que são vegetarianos, mas muitos poucos alcançam a iluminação. Raros, poucos. Por que será? A natureza não é viva, meu filho? A planta não é um ser vivo também? Quando você está comendo uma plantinha, você já parou para pensar que pode ser que ela esteja gritando, ai, você está me mordendo? Quando você olhar agora para o tomate, meu filho, ele não está vermelho, não é de vergonha, é de raiva de você, porque você está comendo ele. Então, tem pessoas que comem flores, né? E aí, lei do quê? Da sobrevivência. Então não é, meu filho, uma carne, não é... Lógico que nós sabemos isso, é sábio que uma pessoa, um médium, que evita a carne vermelha, que evita a coisa animal, porque o ser humano, ele é natural, ele faz parte da natureza. A natureza dele é divina. Então, quando ele evita esse tipo de coisa, vocês sabiam, escuta o que eu vou falar, vocês sabiam que o homem não comia carne, ele aprendeu a comer carne? O ser humano, por excelência, não veio ao mundo para ser carnívoro. Vocês não eram carnívoros. Agora vocês já estão passando por outra etapa, já não são mais carnívoros, vocês estão gulosos, é diferente. Agora
come tudo que vem pela frente. Viraram predadores, mas vocês não eram habituados a comer carne. A raça humana, no princípio, não fazia isso. Então, de vez em quando vocês quiserem, e nós vamos fazer... Isso aqui vai ter uma duração de 7 meses. Daqui uns 3 meses, mais ou menos, nós vamos começar a fazer um ciclo de meditação. Porque se nós não fizermos isso, se não parar sua mente, você não vai conseguir ter a experiência que nós queremos que você tenha. A espiritualidade quer que você se encontre com você. E a hora que você descobrir o quão bom é você estar em paz, estar consigo mesmo, você não vai querer se apartar de você nunca mais. Você vai começar a se amar mais. Você vai começar a olhar para as outras pessoas como um complemento seu, como uma outra parte que não está separada de você. E que se ela não estiver iluminada, você será o fator e o agente que irá iluminar ela. Se a Umbanda estivesse fazendo o que foi mandado fazer desde o início, nem essa intolerância sobre nós haveria. No fundo, os grandes intolerantes da Umbanda são os próprios praticantes da Umbanda, que não se toleram entre si, porque tem vaidade. Meu guia é melhor que o seu, meu Exu é maior que o seu, meu caboclo é maior que o seu, minha pombogira, você não mexe comigo. E de verdade não deveriam mexer um com o outro, deveriam se respeitar, deveriam se... Eu disse numa das minhas palestras, nas quinta-feira aqui, que nós, seres, energia, nós, trabalhadores da luz, quando nós encontramos um outro espírito, nós nos alegramos, porque é outra parte nossa. Porque quando nós nos encontramos com ele, nós se tornamos maior, nós se tornamos uma parte maior, uma partícula maior do todo. Então nós nos sentimos bem. E o ser humano deveria estar assim também. Mas está separado por causa de crença. O único motivo do ser humano estar separado são crença. A crença política é uma e a crença religiosa é outra. São os dois cânceres da humanidade. 45% da população da Terra está vivendo no período do camelo. Se abaixando para a crença, se abaixando para mandamento, se abaixando para tudo quanto é tipo de coisa e deixando colocar sobre ele peso que ele não merecia, que não merece carregar. A outra, quase totalidade da outra metade, está na era ainda do leão. É o predador, é o que quer acabar com todos, quer passar por cima de todos, quer tudo para ele. É o poderoso, ele quer poder. E uma parte pequena, 5%, que é aquelas pessoas que já estão na terceira idade aí, que já perceberam que não adianta correr, que não adianta espernear, que a vida é mais serena, que a vida é mais tranquila, que estão realmente na consciência, que estão voltando a ser a criança. Estão na onde? Na inocência. Na inocência não há necessidade de nada. E tem muitas pessoas que já se encontram, antes de chegar na terceira idade, começa a perceber que não precisa correr, que não precisa pedir. Aquele senhor que está bem na minha frente aqui, ó, ele já descobriu que é bom não fazer nada. Mas ele já descobriu que o não fazer nada sobrecarregou ele, que ele percebe, era melhor eu fazer alguma coisa, porque eu fazia uma coisa, agora eu estou fazendo várias coisas, e o que é pior, não é para mim, é para os outros. A irmã da Carmen ali, ó, há muito tempo ela descobriu isso. Não descobriu, minha filha, aqui? Ela está comigo há uns 5 anos como paciente da sessão de cura, e ela entra lá dentro, ela me diverte, porque ela é o primeiro paciente que eu vi que ela briga com o médico. O médico passa o remédio para ela, ela questiona, ela fala, não vou tomar, o senhor está passando demais para mim. Ó, eu vou tomar esse aqui, eu vou tomar esse aqui, eu vou tomar esse, eu não vou tomar e pronto. O que é isso? Rebeldia? Não. Usando aquilo que é divino nela, o direito de escolher. Direito de escolher. Mas se ela ainda tiver uma oportunidade de ter uma consciência maior, ela vai pegar esses remédios todos e vai falar, ó, isso aqui
não me cura de nada. Isso aqui simplesmente mascara um resultado que não acontece. E pronto. Quando que ela vai alcançar essa consciência? Espero que logo. Mas se isso não acontecer, ela continue brigando com o médico dela. Desde que não brigue comigo ali, tudo bem. Então hoje eu vim para falar com vocês de uma maneira mais prática, para dizer isso com vocês da maneira que nós vamos conduzir isso aqui. Mas nós iremos trabalhar e muito, mas muito, a viagem de volta para casa. Não estou preparando vocês para morrer, não. Tá? Nós vamos usar como material de apoio alguns contos, podemos usar algumas passagens de alguns contos bíblicos, só para nos remeter ao passado, para ver o quanto que essas coisas fizeram mal, essas escrituras fizeram mal ao ser humano, essas crenças. Mas nós vamos trabalhar vocês, na autossuficiência de vocês, para vocês perceberem que não precisa ter intermediário, que vocês não estão desligados do todo, que vocês não são alguma coisa que foi jogada nesse planeta aleatoriamente. Vocês foram preparados, vocês foram escolhidos a dedo. Existe um motivo pelo qual vocês foram escolhidos para estarem aqui. E esse motivo vocês precisam e têm o dever, a obrigação, mas principalmente, isso é muito sério, e principalmente isso, a espiritualidade tem o dever de mostrar para vocês o que é que vocês estão fazendo aqui, por que é que estão aqui. Nós vamos caminhar do lado, mas não carregar ninguém. Mas nós vamos mostrar para vocês que existe um sentido maior de vocês estarem aqui. E que todas essas coisas que têm dado errado na sua vida, não existe culpado nenhum. É só a maneira que você está olhando para ela. A maneira que você está olhando para a solução daquilo lá. Não existe problema nenhum. O problema é você. Você ouvir, se você se preparar, daqui a pouco vocês vão ver o que vocês são capazes.